Olá rapaziada, beleza? Ideia aqui de hoje trazer um vídeo sobre Tailwind CSS, que é a ferramenta e o framework CSS que vem sendo muito hypado e utilizado nos últimos tempos, seja porque alguns frameworks estão trazendo como padrão o Tailwind CSS, ou porque a IA está criando tudo com Tailwind CSS, ou porque é muito bom. Então tem várias empresas aqui que utilizam e dão sponsor aqui, dão coisa no Tailwind CSS. Então ela é uma ferramenta muito forte e muito boa. Eu utilizo praticamente todos os dias aqui. Então a ideia aqui é trazer um vídeo configurando um pouco a ferramenta e utilizando aqui, tendo as noções básicas de como funciona. Vai ter vários vídeos aqui sobre isso, coisas mais avançadas. Mas a ideia aqui é ter uma noção básica de como funciona o Tailwind CSS, para quem nunca teve algum contato, alguns macetes, algumas formas fácil de sair aprendendo utilizando. Então para você configurar e instalar aqui na documentação, tem várias formas de fazer isso, tá? Então, a mais recomendada aqui, ó, entre aspas, é usando Vite. O Post CSS, que era a forma na V3, eu utilizava só isso aqui, não existia essa opção com Vite aqui direto. CLI também é uma opção aqui que a gente tem. Tem os guias de frameworks, então se você utiliza algum desses frameworks aqui, você pode só seguir o que ele recomenda aqui utilizar, beleza? E tem com CDN, tá? Então, isso aqui é a forma mais fácil que tem, é importar esse script aqui, ele importa todo o CSS na aplicação, então o bando ali vai ficar bem grande, porque vai importar tudo, né? E nessas outras opções ele consegue otimizar, então ele vai carregar ali, vai colocar no teu bando só o que você de fato vai utilizar. Mas, enfim, eu vou estar utilizando o Vite, fazer um projeto em Vite para nosso exemplo aqui, tá? De forma bem rápida e prática, não é o foco do vídeo aqui, digamos assim. Então, eu vou criar aqui um npm create Vite test. Eu vou utilizar JavaScript puro, né? Não vou utilizar nenhum framework nem nada. Eu vou utilizar TypeScript aqui, ou JavaScript é indiferente, não vai afetar em nada nossos projetos aqui. Não quero usar beta, quero instalar assim. Então, depois de rodar esse comando aqui, esse projeto aqui, mas para ele carregar aqui, mas você pode ver que na pastinha teste que ele já criou algumas coisas, alguns arquivos, tá? E já tá rodando aqui o projeto, então se eu recarregar aqui, tá funcionando já. Eu só vou entrar dentro dessa pastinha aqui, beleza? Voltando aqui, ele fala pra gente instalar isso aqui, tá? Então, essas duas dependências aqui. Então eu vou instalar isso aqui, o Tailwind CSS e o @Tailwind CSS /Vite. Então já tá sendo instalado aqui, ó. Então instalou aqui, né, as duas dependências que a gente tem. E eu vou dar uma limpada nesse projeto, tá? Eu tirei esse arquivo TS, eu vou tirar esses dois arquivos de JavaScript, tá? Esse style CSS eu vou apagar tudo, eu vou manter ele porque eu vou utilizar. Esse SVG eu vou deletar. Eu vou renomear esse arquivo aqui para global CSS, tá? Por quê? A gente precisa criar esse Vite config TS também, que não criou, às vezes ele tem, tá? Dependendo do projeto que você tiver, ele já vai ter por padrão aqui. Então é basicamente importar isso aqui, mas como ele não criou aqui já esse arquivo, a gente vem aqui e cria. Normalmente tem, tá? Não sei porque não tem aqui, talvez porque é que eu estou utilizando o JavaScript puro ali mesmo. Então no teu CSS tu tem que importar isso aqui. Então eu tirei tudo aquele CSS podre lá e coloquei só isso aqui, beleza? E eu tenho que importar o CSS no meu HTML, tá? Aqui eu vou vir aqui, vou adicionar o CSS, mas a gente renomeou para global, né? Então vai ser global aqui. Do npm run dev aqui, na teoria já está funcionando. Tá funcionando na teoria. Vamos ver se o Tailwind está funcionando aqui. Então, se eu colocar um H1 aqui, colocar algo nesse sentido aqui. Tá lá, tá funcionando, tá azul. Então, eu coloquei a cor azul, teste. Enfim, na teoria tá tudo funcionando pra gente aqui. E agora a gente vai focar só apenas nesse código aqui, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com configurações e outras coisas. A gente já tem o Tailwind pronto para utilizar. Vamos lá, então como que a outra coisa, primeiro de tudo, Editor Setup, que na abinha deles, tem algumas extensões ou coisas que facilitam muito, principalmente quem está aprendendo, tá? Então, por exemplo,
Se você ver aqui, eu coloquei duas classes aqui, text2xl e textblue500. Como que eu sei? É porque eu já decorei de tanto que eu uso, então eu uso todo dia. Mas quem tá no começo é muito difícil saber qual classe, tem que ficar aqui vindo pesquisar e tal. Mas essa Tailwind CSS IntelliSense ajuda muito isso, tá? Então no começo eu não tinha isso, não sabia disso e sofri muito, tá? Mas que é uma mão na roda gigantesca, então tem para tudo que você utilizar. Eu estou utilizando o VS Code, então basta você instalar essa extensão aqui, tá? Beleza? E até ele tem também o plugin do Preacher para ordenar as classes com um padrão, tá? Tem a ordenação ali que ele sugere, se é ideal. Mas aí se você vir aqui nas extensão, Tailwind, você vai ver que está instalado aqui Tailwind, licença, tá? E aí o que essa extensão faz? Se eu vim aqui dar um contraespaço, já tem um monte de sugestão aqui que o CSP recomenda pra gente. Mas se eu colocar um teste, ó, aí já tem todas as de tamanho de texto do Tailwind, tá? As classes de CSS do Tailwind. Então, aqui tem, por exemplo, ó, tu vê aqui o quanto tamanho que vai ficar, entendeu? Aí começa indo para as cores também. Vai ter tudo aqui, tá? Então isso aqui é uma mão na roda aqui para tu começar a entender como que funciona. BG é alguma coisa. Aqui, ó, tem a infinidade de classe, né? Então, isso aqui é uma mão na roda, tá? Você ter essa extensão instalada e configurada para utilizar. Então, é muito bom isso, tá? E aí, como que funciona a estilização aqui no Tailwind, tá? A gente vai colocar, vai ser utility first, tá? Classes utilitárias. Então, cada classe CSS vai aplicar na teoria uma única propriedade CSS, tá? Então, por exemplo, flex. Flex vai aplicar a propriedade display flex. Item center vai aplicar justify content item center. Uma coisa importante, para você utilizar Tailwind CSS, você precisa ter boas noções já de CSS. Não adianta você vir para o Tailwind se você não conhece CSS puro base, tá? Isso aqui é uma mão na roda, mas se você não souber CSS básico puro, não adianta você tentar utilizar Tailwind CSS que você vai só se enrolar, tá? BG White, então ele vai colocar um background color white, então lá a hashtag FFF. Então cada classe CSS do Tailwind vai, na teoria, normalmente aplicar apenas uma propriedade CSS, tá? E aí como que funciona aqui? Ele funciona no formato propriedade e valor, tá? Então a classe vai ter a propriedade, então é o text no tamanho XL, no valor. Vai ter o text na color gray 500. O rounded border radius no tamanho XL. Então é propriedade e valor normalmente. Ele funciona aqui. Então é basicamente isso. Cada classe CSS aplica uma propriedade. Cada classe do Tailwind aplica uma propriedade CSS e normalmente vai ter classe CSS para tudo, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui como que funciona. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho aqui então. Eu vou criar uma div aqui, por exemplo. Então eu vou colocar um class bg, então background purple 500. Então dá para ver que ele aplicou ali o background purple 500 também. Vou fazer um negócio aqui, ó, bg black text white, para não ficar com essa tela em branco aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho como funcionam as classes com os espaçamentos, tá? Então, se você vir aqui pesquisar por padding, então vai lá, vai ter como você aplica o padding, tá? Então, ó, p number, então propriedade e valor, certo? Padding, daí tem várias formas de utilizar aqui, tá? Então ele mostra. Tem exemplos também, então padding 8, enfim, vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Vamos lá. O padding, você vai utilizar a propriedade P, tá? Você coloca um tracinho, propriedade, valor, e aí, por exemplo, 1, tá? Então você vê que ele dá um espaçamento em todo o meu container, ele dá um padding em tudo. Padding 10, aumenta esse padding, certo?
Então, propriedade e valor, esse padding aqui tá aplicando em basicamente isso aqui, ó, padding, ele pega um cálculo de um valor que ele tem configurado, que tu pode configurar esse valor, e que dá basicamente isso aqui, ó, 40 pixels. Quem tá informando isso aqui é aquela propriedade, aquela tailwind de IntelliSense pra gente, tá? A gente pode aplicar padding, por exemplo, padding top 10, então ela aplicou só em cima, certo? Padding top. A gente pode aplicar padding bottom, então pro lado. Padding left, só no left. Padding right, não vai mostrar porque é aqui nesse outro lado aqui, mas dá para entender. A gente consegue também padding Y, então é no top e no bottom, então ele aplica nos dois, tá? A gente consegue também o padding X, que vai ser nos dois lados, tá? Então, basicamente a gente consegue configurar e utilizar dessa forma as propriedades, então você pode vir aqui e ver entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Então, para padding e margem, é isso aqui, tá? O que vai mudar de um para o outro é que um usa o padding, o outro é o M, basicamente tem as mesmas propriedades, tá? Então, tem valor negativo também, então tu consegue colocar um menos aqui e ele vira um valor negativo, por exemplo. Que eu vi aqui, que talvez seja interessante, normalmente não usa, tá? Mas tem bastante coisa aqui de margem e padding. Então aqui também tem os exemplos, ó, ele colocou em tudo ao redor. Até a gente pode fazer aqui, né? Tipo, colocar o margem 10 em tudo. Então ele vai ali, vai mexer vai colocar o margem em tudo, tá? Então tá lá, tá configurando para ter em tudo, entendeu? Então é basicamente isso do padding e margem. Então isso aqui é a base para a gente entender um pouquinho como funciona o Tailwind CSS. Tem outras coisas, tá? Então, qual que é o forte aqui do Tailwind CSS além dessas coisas aqui? Então, se você for ver, tem as classes para tudo, tá? Mas o forte é o quê? Tem essa parte de hover, por exemplo, ó, tu consegue fazer um botão muito fácil aqui, bem bonitinho, estilizado. Então, se eu colocar aqui um botão, clique aqui, por exemplo. Ele até sugeriu aqui uma estilização. Vamos aceitar. A gente pode colocar um BG Purple 500, por exemplo. Colocar um padding que a gente viu, né? É 10. Como que eu sei que é o BG Purple 500 é o background color? Porque... Eita. Aqui o background color. Então aqui tem as formas de utilizar background color. Então vai ter todas as coisas aqui, todas as cores que existem, todas as classes. Então tem alguns exemplos aqui. Como que eu sei quais cores existem? Existe aqui a paleta de cores também, então serve para todo o Tailwind vai ser baseado nessas cores aqui. Então o 50 é o mais fraco até o 950 o mais forte. Então todas as cores vai ter essa escala aqui. Então esses são o nome das classes e das cores que existem. Então você pode utilizar, você pode customizar suas próprias cores. Tem, por exemplo, provavelmente aqui na documentação tem como você configurar isso. E aí essas cores aqui servem para qualquer cor que você for utilizar. Então, por exemplo, eu posso colocar o text Gray 950, por exemplo. Então, tá lá, ficou escuro o meu texto, certo? Eu consigo colocar um hover. Como que eu coloco um hover? Vamos lá na documentação. Hover. Então tá aqui, ó. Vai ser hover, 2 pontos, que eu quero mudar, entendeu? Então, eu posso fazer isso aqui, certo? Então, quando eu passo o mouse, ele muda a cor do background. Não faz muito sentido essa cor para esse caso aqui. Então, eu posso colocar um 600 aqui, por exemplo. Então, ficou mais interessante, entendeu? Serve para tudo, tá? Então, eu posso colocar colocar um round de... colocar a borda arredondada, tá?
diminuir esse padding aqui para ficar menor. Então, como que eu sei que o border radius é o rounded? Eu quero colocar um border radius no meu botão. Tem que vir aqui na documentação e descobrir, tá? Com o tempo você vai decorar, tá? As classes, elas não têm padrão igual o nome da classe, mas você pode utilizar, ó. Lembra que eu falei do boarding, do padding top, do padding right, padding bottom, padding left. Aqui mesma coisa, tu consegue aplicar a borda passando o T, o R, o X, provavelmente também. TR, TL, isso aqui também funciona no pad também. A rounded full também, ele dá um... Também, então, tipo, tu vem aqui na documentação, tu vê tudo que tem, entendeu? Beleza? A parte de hover e a gente também consegue utilizar bem de boas, assim, bem fácil. O que mais que a gente tem? Parte de responsividade, tá? Responsividade é uma coisa muito fácil de fazer no Tailwind CSS. Então, basicamente, você vai ter breakpoints para você fazer responsividade. Depois eu comecei a utilizar Tailwind CSS e fazer site responsivo é muito fácil e muito tranquilinho aqui. Até a gente vai ver como que isso funciona. E Dark Mode também, tá? Ou até múltiplos temas também é muito fácil por conta disso aqui, tá? Como que vai funcionar? Vai ter os breakpoints, tá? Então, as quebras de tamanho de interface. E aí você estiliza, ó. Por padrão vai ser tamanho 16, mas na interface grande vai ser 32, entendeu? E na interface LG vai ser 48 o tamanho. Então você consegue estilizar isso aqui de uma forma muito fácil. Vamos lá ver como é que a gente faz isso. Podemos fazer nessa caixinha aqui mesmo. Eu posso colocar aqui um W10. Não sei se eu quero isso. Tá, eu quero isso aqui, na verdade. W. Deixa eu colocar um conteúdo. Tem que ter um conteúdo dentro, senão não funciona. W10. W full, então é o W 100%, entendeu? Tá aqui dando conflito, por exemplo. Então eu posso colocar, por exemplo, no mobile vai ser... Sempre pense em mobile primeiro para depois fazer a interface grande, entendeu? Então no mobile vai ser o tamanho 100%. Como que vai ser esse mobile? Vai ser provavelmente algo assim, entendeu? No SM, que é o primeiro breakpoint, o W vai ser, sei lá, 1/2. Você pode usar medidas nesse sentido aqui também. Que vai ser metade, entendeu? Vamos ver isso aqui. Vou colocar aqui para deixar responsivo, tá? Ó, tá usando a metade no tamanho da interface. A partir do tamanho SM, tá usando 50% da interface, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é equivalente a 50%, tá? Então, nos tamanhos de tela acima de 640 pixels, ele vai usar metade da interface e se não, ele vai utilizar, nos menores que isso, vai utilizar 100%, tá? Então, aqui a gente consegue ver aqui, ó, utilizando 100% no mobile de tamanho e aqui 50%, tá? A gente consegue ir mexendo nisso aqui, tá? Então, eu posso colocar também, por exemplo, não vai fazer tanto sentido, mas no LG eu quero usar W full, tá? E no LG eu quero trocar a cor de background de purple para pink 400, certo? Então vamos ver como é que fica isso na prática. Então, ó, no grande tá pink e utilizando 100%, aqui roxo 50% e aqui 100%. Então, a gente consegue fazer a responsividade muito fácil, tá? Então, aqui você consegue controlar o tamanho de tudo, tá? Então, esses breakpoints aqui servem para qualquer propriedade, tá? Então, eu posso, por exemplo, também alterar por padrão vai ser text white, mas no LG vai ser um text black, por exemplo. Entende? Então, aqui o texto tá black e aqui tá white, entendeu? Então, a gente consegue
fazer a parte de responsividade muito fácil com o Tailwind CSS dessa forma. Então é muito, muito simples. E dessa mesma forma que a gente consegue fazer a responsividade, a gente consegue também fazer o Dark Mode, tá? Então o Dark Mode vai ser o mesmo esquema, ó. Eu quero a cor branca, mas no modo escuro vai ser cor Dark, tá? Então vamos fazer esse... Vamos copiar isso aqui inteiro. Só pra gente ver lá como é que funciona isso. A gente pode vir aqui, colocar esse cara aqui. E tá lá. Vai ser isso aqui, etc. Mas como que a gente coloca... Como que a gente coloca o modo Dark e White? Você vai precisar customizar a variante, tá? Normalmente a gente customiza dessa forma aqui. Então como que a gente faz isso? Vamos lá. Global CSS, vem aqui, lança esse cara aqui. Então, vamos lá. O que ele está dizendo? Vai ter uma variante customizada que Dark quando existir uma classe Dark, tá? Então, como que a gente usa o Dark Mode, tá? Então, basicamente, a gente vai vir aqui no nosso... Imagine que isso aqui... Acho que existe, sim. Mas aí, ó, Dark Mode e Light Mode. Entende? Então, para você fazer isso aqui funcionar, ter o botão ali de trocar de tema, você pode colocar um JavaScript ali que vai colocar ou remover essa tag aqui do teu CSS, tá? É muito simples de fazer isso. E você pode colocar também para ele pegar do sistema, da preferência do usuário, do navegador do usuário. Enfim, é bem tranquilo quanto a essa parte. Então você consegue fazer Dark Mode muito simples, responsividade muito simples. E várias outras coisas você consegue customizar. Aqui tem até um exemplo de como que você faz isso, né? Ó, ele coloca no local storage, daí você seta as informações, tá? Do tema. As cores que a gente viu lá, você pode customizar também como você quiser aqui, tem várias cores, várias formas de utilizar, você pode colocar fontes também, então é bem, bem legal, bem forte o Tailwind CSS dessa forma aqui. As cores também, então você pode utilizar as cores aqui. Tem algumas opções, né? Você consegue controlar a opacidade das cores também, então vai dividir a documentação também. Então, eu quero a 500, mas eu quero a opacidade 10. Você passa um bar a 10, entendeu? Que mais aqui que a gente vai ter? Você consegue colocar cores customizadas, né? Então, lá no teu Tailwind CSS você vai adicionar isso aqui, basicamente. Aqui você... Então, agora eu posso utilizar, por exemplo, essa cor aqui. Então, eu posso vir aqui... Vamos colocar esse botão aqui de novo. Na teoria, eu consigo vir aqui e colocar isso aqui. Certo? Então, criar uma cor customizada já, uma variável customizada. E você pode sair utilizando para tudo, tá? Então, tem várias formas aí você de customizar as paletas de cores. Esse que é o padrão que já existe, né? Então, custom styles, né? Como eu mostrei ali das variáveis de cor, você consegue colocar breakpoints de como vai quebrar a responsividade, mudar a fonte, colocar outras cores, né? Igual eu coloquei ali, mais ou menos nessa vibe aqui. O legal é que já tem um design system no Tailwind CSS, então é meio que já tem um padrão, você pode só estender ele, então isso aqui é muito bom. Que mais que a gente tem de interessante aqui? E, enfim, a gente tem a parte de display, né? Por exemplo, você quer usar a propriedade de display, né? Display flex, display inline. Vai ter os exemplos aqui. Tem o grid também, então várias formas de você utilizar isso aqui, tá? E aí cada propriedade de CSS você vem aqui e consegue ver, entendeu? Position static, vai ter a classe do position, entendeu? Como que você dá um position static? Você usa static. Então é bem, bem tranquilo aqui. A parte de flex aqui também, ó, bem, bem interessante, né? Olha só. Tem uns exemplos aqui muito bons, muito interativos também na documentação. E você consegue vir aqui pesquisar. A parte de espaçamento é muito legal, é muito fácil de aplicar. Vamos pegar esse exemplo aqui.
Vamos colocar uma class BG white. Beleza, tem aqui os espaçamentos. Então aqui, ó, você consegue utilizar esse gap aqui, que ele basicamente vai dar o gap, né, do grid. Então, 2, espaçamento, 0. Então vai estar tudo grudado. 10. Então você consegue colocar também, lembra do gap y 10. Então é só nos de cima. Gap x vai ser 1. Então você consegue colocar várias formas disso, né? Aqui o placar, 4 colunas. Então você consegue ir customizando aqui, fazendo bem tranquilo essa parte aqui de estilização. Então alguns exemplos aqui que a gente consegue utilizar. Mas enfim, basicamente é isso, tá? Você tem todas as propriedades, font size, tudo que mexe com fonte, tá aqui também. Parte de background que a gente deu uma olhada. Border radius aqui, ó, deixar as coisas redondas. E mais ou menos essa é a ideia aqui, tá? Então tem muita coisa aqui. Tem umas coisas legais também. E vem aqui também. Deixa eu ver se eu acho que Transformers, Cursor. De cursor aqui, ó. Tipo, por exemplo, ó, Submit. Bloqueado, né? Ó, Not Allowed. Progress. Daí ele fica circulando. Pointer, né? Pra clicar. Enfim, várias customizações que a gente tem. E a gente tem até algumas animações, tá? Vai ser aqui. Olha só. Tem Animate Spin. Isso que funcione já. Falta alguma coisa. Aqui tá faltando. Tá faltando o SVG, mas. Esse aqui provavelmente vai funcionar então. Tá incompleto ali o exemplo dos caras. Então lá tem o ping, não sei se dá pra ver muito bem, mas ele tem uma animação de ping. É bem algumas animações, essa aqui é legal do skeleton, tá? Fazer skeleton, coloca um animate pulse aí. Muito facinho de fazer para fazer skeleton screen. E basicamente é isso, pessoal. A ideia é que dá uma visão geral de como utilizar a Tailwind CSS. Vou fazer mais algumas coisas mais avançadas, algumas coisas mais específicas. Mas por hora é basicamente isso, entender um pouquinho como que ele funciona ali, é bem prático, simples. O negócio é praticar, colocar a extensão ali para facilitar a vida. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima, valeu!